Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer essa noite. Verso 8. Amém? Eu vou ler na Revista Corrigida. Depois a gente põe na NVI para a gente ler a NVI também. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Na NVI aqui, por favor. O mesmo verso, 32, verso 8. NVI. Está difícil aí? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? As duas versões podem ser aceitas. Às vezes a gente tem alguns pequenos erros de ortografia nas Bíblias, mas essas duas versões podem ser aceitas. Se a gente colocar na atualizada agora, muda para mim a atualizada agora, vamos ver como é que está nessa aqui. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei tendo-te sob a minha vista. Amém? Glória a Deus. Toma o seu assento. Toma o seu assento. Aleluia. Agora, atenção na palavra. Então, ninguém aí disperso, conversando, batendo papo, tirando a atenção de quem está atrás, de quem está na frente. Amém? Lembre-se que quando você conversa, quem está na sua frente está sendo incomodado. Porque quem está na sua frente, se você conversa, quem está à frente quer ouvir a palavra. E se você ficar conversando, mostra que você não tem interesse algum em ouvir o que está sendo pregado. Então, eu gostaria que quem faz isso se constrangesse e entendesse que o momento da palavra é um momento muito sagrado e especial, onde nós estamos sendo alimentados pelo Espírito Santo. E a gente, às vezes, não se atenta para isso, e a gente fica, então, batendo papo, conversando, e não presta atenção naquilo que Deus está dizendo, e perde de ser instruído por Deus. E aí, quando chega no dia de amanhã, começa a enfrentar algumas derrotas, algumas dificuldades a mais, e começam a se lamentar e até murmurar. Mas por culpa da própria pessoa que não quer prestar atenção na palavra de Deus, que não quer dar ouvidos a ela, para sair praticando ela. Porque aquele que pratica a palavra de Deus, ele é um vencedor nato, né? Então, aqueles que gostam de utilizar celular dentro da igreja, né, eu queria constranger você e falar para os obreiros ficarem de olho. Se vê algum celular sendo usado, que o obreiro chega lá e pode dar bronca, pode chamar a atenção e faz sinal para eu ver que está usando o celular. Tá certo? Porque o celular não foi feito para ser usado dentro da casa de Deus. Não foi feito para ser usado enquanto cultuamos a Deus. Ah, mas a minha Bíblia está no celular. Eu reprovo a Bíblia no celular para uso em culto. Amém? Eu reprovo a Bíblia no celular para uso em culto. A Bíblia no celular é para uso diário, na sua casa, no seu trabalho, em momentos que você não pode estar lendo a Bíblia, abrindo ela, você lê lá um texto da sua Bíblia. Mas para uso num culto, para uso numa escola bíblica, para uso em momentos de adoração ao Senhor, eu reprovo. Nós temos que ter o livro sagrado, nós temos que folhear esse livro, nós temos que nos apaixonar por esse livro, porque ele é a palavra de Deus. O celular não é a palavra de Deus, ok? O celular é um apetrecho. Apenas um apetrecho. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então faça uso dela. Faça uso dela. Alguns fazem questão de esquecer na igreja algumas vezes a Bíblia Sagrada. E ela passa aí semana. Tem uma Bíblia ali em cima daquela mesinha ali, que está aí há semanas. Há semanas. Não sei de quem é, não tem nome, não faço ideia de quem seja. Então isso mostra que a pessoa não tem muito interesse por ela e não lê a palavra de Deus. Não lê a palavra de Deus, não medita nela. Só quando está na igreja. E quando está na igreja, põe no telão, então ele não se preocupa em abrir a sua Bíblia. Muda o teu costume, muda essa mania, porque essa mania é feia e reprovada por Deus. Faça uso da Bíblia Sagrada. Faça uso deste livro, porque nele
contém as palavras de vida eterna. Amém? Então, atente para o que Deus vai dizer e não deixe a sua atenção sair da palavra, ou então você estará perdendo algo de bom e precioso. Amém? O Salmos 32 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. A palavra-chave deste versículo seria a palavra ensinar. Ensinar. Quando Deus está dizendo aqui, porque aqui é o próprio Deus falando, o homem está exaltando a Deus com o salmo, ele está cantando, tocando o seu instrumento de cordas, enquanto adora o Senhor com este salmo, e aí o próprio Deus toma a sua boca, e ele abre a boca, e Deus fala: eu vou instruir você, eu vou ensinar você o caminho que eu quero que você siga, e os meus olhos estarão sobre a tua vida, para te guiar, para te guiar. Isso chama a atenção para nós sermos sensíveis ao falar de Deus. Isso nos chama a atenção para nós sermos mais sensíveis. Os nossos ouvidos espirituais precisam estar mais sensíveis para entender o que Deus quer de nós. Quer de nós. Eu posso intitular a mensagem de hoje como guiados não pelo instinto, mas pelo Espírito. Amém? Guiados não pelo instinto, mas guiados pelo Espírito. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Porque os homens que são guiados pelo seu próprio instinto, eles vivem quebrando a cara no popular. Eles vivem sendo envergonhados, eles vivem sendo derrotados, eles vivem caindo em armadilha. Tolo é o homem que confia em si mesmo, que confia no seu próprio entendimento. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no seu próprio braço, que confia no seu próprio entendimento, no seu próprio achar, no seu achismo. Nós temos que ser sensíveis a Deus e deixar que Ele fale ao nosso coração, que Ele fale a nós, ao nosso espírito, e assim nós andemos sobre a terra como Ele deseja que nós andemos. Entendeu? Eu vou dar 4 exemplos, a Bíblia inteira está cheia de exemplos de servos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que seguiram, andaram, caminharam pela direção do Espírito, e nunca por direção própria. Quando estes dirigiram-se às suas próprias vidas, eles foram envergonhados. Quando estes tomaram as rédeas da sua própria vida, estes mesmos homens foram envergonhados. Mas quando eles deram ouvidos a Deus e fizeram segundo o querer de Deus, estes homens foram bem-sucedidos em tudo o que fizeram sobre a terra. E a palavra de Deus é viva para os dias de hoje, e a vontade de Deus é que nós vivamos exatamente como viveram estes homens quando eles deram ouvidos ao Espírito Santo. Entendeu? O primeiro homem que eu queria citar é o próprio Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12, você conhece o texto, mas eu vou fazer uma leitura rápida para a gente poder entender. Gênesis 12, texto conhecido da igreja evangélica, aonde diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Abraão, idólatra de uma casa idólatra, de um pai idólatra, de uma família idólatra, de um povo idólatra, ouve a voz de Deus, e Deus manda ele sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido. E Abraão, por ter ouvido a voz de Deus, obedeceu essa voz sem saber para onde ia. Apenas obedeceu.
E a história de Abraão é uma das mais fantásticas de toda a Bíblia, porque Deus fez deste homem o seu amigo. Ele foi considerado pelo próprio Deus seu amigo. Homem que tinha ouvidos para ouvir Deus. Homem que buscava em Deus o sucesso para o seu viver. Confiava em Deus em cada passo que dava. Teve os seus deslizes, teve as suas falhas. Quando ele, volto a dizer, quando ele agiu por si mesmo, ele sofreu sério a condenação. Mas Deus, por conhecer o coração de Abraão, Deus o perdoa e faz com que o mal que agora lhe sobreveio por causa da sua decisão errada, faz com que esse mal coopere para o seu bem. Abraão foi para o Egito sem a ordem de Deus, num determinado momento, com a sua família, com a sua esposa, com os seus servos. Ele foi para o Egito e lá ele teve medo, porque a sua mulher era muito bonita, era uma mulher formosa, e ele teve medo, porque lá no Egito, quando chegavam famílias novas lá, e a mulher era muito bonita, ela era tomada para o faraó, e o marido dela era morto. Então, neste momento, faltou um pouquinho de confiança em Deus no coração de Abraão. E ele pede para ela mentir e dizer que ela é sua irmã. E assim foi. E ela foi tomada realmente para o faraó. Mas a Bíblia diz que esta mulher pertencia a um servo de Deus. Deus não ia permitir que esta mulher fosse tocada por aquele homem. Eu queria que você entendesse desde já um princípio. Que Deus, Ele impede os intentos de Satanás contra os servos dele. Deus impede, as armadilhas que estão sendo forjadas por Satanás, para que o povo de Deus não caia nelas. Então foi assim que Deus agiu. Sara não foi levada ao sexo com o faraó, porque o faraó ficou doente. Deus lançou nele uma enfermidade, e ele ficou febril, e ele começou a sofrer, e ele teve sonhos e entendeu que aquela mulher não era o que diziam que ela fosse. Quando ele descobriu que ela era esposa de Abraão, então ele devolve a esposa, ele chama a atenção de Abraão, devolve, fica curado, e Abraão ainda sai de lá com riquezas cedidas pelo faraó, para provar que Deus faz com que todo o mal coopere para o bem de quem ama a Deus. Amém? Então esse é o primeiro homem. Eu vou só resumir um trechinho da história dele, para você entender o que Deus faz. Para confirmar a história dele, no capítulo 17, Abraão agrada a Deus. Abraão ouve a Deus. Abrão ainda, ouve a Deus. E faz tudo quanto Deus manda que ele faça. E então Deus aqui muda o nome de Abrão, passando a chamá-lo de Abraão, um pai de multidões. E no verso 1 do capítulo 17 diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu conserto entre ti, e em ti te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações eu te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Amém? Essa é uma promessa que até os dias de hoje se cumpre na igreja, se cumpre na terra, porque todos os dias são suscitados na terra filhos de Abraão. Todos os dias se suscita na terra filhos de Abraão. Quando eu me converti, eu fui suscitado filho de Abraão. Quando você se converteu a Jesus, você também foi feito filho de Abraão, porque essa é a promessa de Deus até os dias de hoje para a linhagem de Abraão. Amém? De ti sairão reis, grandes reis, tementes a Deus, saíram de Abraão. Inclusive o rei Davi, Salomão, e também o Rei dos Reis, Jesus, o Senhor. Amém? Aleluia.
Percebeu então? Eu vou voltar a ler, para você não esquecer o que Deus está falando no teu coração hoje, no Salmos 32. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Eu é que vou dizer para você o caminho que você tem que seguir. Vou guiar você com os meus olhos. É isso que Deus diz aos seus filhos. O outro homem, conhecido por você também, as histórias, tantas pregações, inúmeras pregações sobre esta pessoa, a pessoa de José, filho de Jacó. No capítulo 37 de Gênesis, capítulo 37 de Gênesis, no verso 6, vamos comigo lá, capítulo 37 de Gênesis, no verso 6, e disse-lhes, ouvi, pois, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai, e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos, e inclinar-nos perante ti em terra? Aí diz que os seus irmãos o invejaram, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aqui está o princípio de uma outra grande história, de um outro homem escolhido por Deus. Quando Deus escolhe alguém, ouça bem, quando Deus escolhe alguém, é impossível que esse alguém seja derrotado na terra. Quando Deus escolhe alguém, é impossível que este alguém morra sem que os preceitos de Deus, sem que a vontade de Deus se cumpra neste o qual foi escolhido por Deus. Entendeu? Deus iniciou uma grande obra na terra, Deus iniciou uma grande obra na vida de centenas, de milhares, de milhões de pessoas, desde as gerações mais antigas. Deus concretizou uma outra grande obra na cruz do Calvário, a maior obra de Deus, a maior obra já executada no planeta, no universo, que foi entregar seu Filho Jesus Cristo para morrer pela humanidade. E aqueles que creem nele, ele diz, não morrerão, terão a vida eterna. E aí então iniciou-se após a cruz a obra de regeneração de todos aqueles que Deus escolheu. Deus escolheu a mim, Deus escolheu você que está aqui essa noite, Deus escolheu um monte de gente que está lá fora ainda, e ainda não conhece a Jesus. Deus escolheu a tua vida antes mesmo de você estar no ventre da tua mãe, Deus já fez essa escolha, entendeu? E a quem foi escolhido por Deus? Os planos de Deus sobre esse alguém não serão frustrados. Não serão frustrados. Entendeu? José tinha tido 2 sonhos. E os 2 sonhos diziam a mesma coisa. O José, ele não começou a andar segundo a sua própria vontade. Ele não se tornou egoísta. Ele não se tornou orgulhoso. Ele não começou a se sentir o bam. Não. Ele continuou a viver a sua vida para o seu Deus, porque era um homem temente a Deus. Ele continuou vivendo a sua vida, dando bom exemplo de filho a seu pai, embora seus irmãos o odiassem, porque o seu pai o amava mais do que a seus irmãos. Aí está uma indiferença criada em tantas famílias. Quando o pai dá
mais amor para esse filho do que para aquele ou para aquele outro. Inicia-se aí uma grande guerra, porque os ciúmes e a inveja tomam conta desses irmãos, e a destruição está decretada. Problemas sérios estão decretados, por causa da falha de um pai, por causa da falha de uma mãe, em dar mais amor a esse do que aquele. E assim foi com José. Mas nada disso atrapalharia os intentos de Deus, porque José era escolhido de Deus. Uma pena que seus irmãos se deixaram contaminar pela inveja, pelo ódio, que tomou o coração deles pelo irmão. Mas, como eu disse, Deus deu a José 2 sonhos, e os 2 sonhos foram interpretados por seus irmãos e interpretados pelo seu pai. E eles disseram a interpretação correta como haveria de ser. José reinaria sobre